Essa é uma aula sobre função quadrática e a gente vai definir esse tipo especial de função, vamos ver como representá-la graficamente, vamos resolver problemas que envolvam esse tipo de função. Para poder motivar as definições que apresentaremos a seguir, vamos analisar essa situação problema aqui. Dispondo de 600 metros de tela para cercar uma região retangular, podemos construir esse cercado de muitas maneiras. Existem muitos retângulos cujo perímetro é 600 metros, já que eu disponho de 600 metros para cercar essa região. Eu desenhei alguns deles aí. Por exemplo, um retângulo de dimensões 100 metros por 200 metros, um retângulo de dimensões 150 metros e 150 metros, que por acaso é um quadrado, o retângulo de dimensões 80 metros e 220 metros, todos esses são retângulos que têm perímetro 600 metros. E aí eu levanto a seguinte questão aqui: será que eles teriam a mesma área só porque eles têm o mesmo perímetro? Bom, deixa eu calcular as áreas desses retângulos construídos aí. A área S1, eu efetuando o produto entre a medida da base e a medida da altura, eu encontro 20.000 metros quadrados. Para a área S2, efetuando o mesmo cálculo, eu encontro 22.500 metros quadrados. Para a área S3, eu encontro 17.600 metros quadrados. Então eu vejo que, apesar deles terem o mesmo perímetro, as medidas das suas áreas são diferentes. Então, se as dimensões de uma dessas regiões retangulares são B e H, essas duas medidas se encontram relacionadas nesse problema da seguinte forma: o perímetro é 600, então 2b mais 2h é igual a 600, e a área dessa região vai ser calculada pelo produto entre o b e o h. Você vê que eu estou expressando a área em função de duas grandezas, do b e do h. É possível, portanto, expressar a área desse retângulo em função de uma delas só, por exemplo, em função da medida da base. E eu posso trabalhar da seguinte maneira: eu pego a primeira equação, tá? Eu dividi todos os termos por 2 e isolei o h, tá? H igual a 300 menos b, e substituí na equação de baixo, de modo que eu fiquei com S igual a b que multiplica 300 menos b, ou seja, S é igual a 300b menos b ao quadrado. Isso aqui é uma função quadrática. A área é dada em função da medida da base desse retângulo por meio de uma função quadrática e apresentamos a definição a seguir. Então vem a definição: uma função f de R em R, ou seja, uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais, dada por f de x igual a ax2 mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero, é chamada de função quadrática. Nesse primeiro momento é importante que você seja capaz de identificar que uma função é uma função quadrática e identificar esses coeficientes a, b e c, porque eles terão um papel fundamental no comportamento dessa função e na representação gráfica dela. De maneira bem simples, para você identificar os coeficientes da função quadrática, o coeficiente a é o termo que multiplica o x ao quadrado, o coeficiente b é o termo que multiplica o x, o coeficiente c é o termo independente, ele não aparece multiplicando a variável x da função. Então, por exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 7. O a é 3, o b é menos 5 e o c é 7. Para a função g de x igual a 5x menos x ao quadrado sobre 6. O a é menos 1 sexto, o b é 5 e o c é 0. Para a função h de x igual a x ao quadrado vezes raiz de 7 menos 14. O a é raiz de 7, o b é 0 e o c é menos 14. Então, para a gente poder entender características da função quadrática e a sua representação gráfica, eu vou pegar alguns exemplos para a gente ir gradualmente entendendo qual é o comportamento dessa função. Primeiro exemplo, f de R em R dada por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, o que eu vou fazer para tentar entender o que acontece com essa função? Eu vou escolher alguns valores para x, estou escolhendo aqui inteiros consecutivos só porque fica mais simples efetuar os cálculos com números inteiros, mas a rigor eu posso colocar no lugar do x qualquer número real, e vou calcular as respectivas imagens por meio dessa função. Tá? Então eu escolhi menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4 para colocar no lugar do x, e vamos calcular as imagens deles.
f de menos 1, a imagem de menos 1 por meio dessa função, substituí x por menos 1 e efetuei os cálculos, deu 12. Então, eu vou marcar lá no plano cartesiano um ponto de coordenadas menos 1 e 12. Esse ponto está no gráfico dessa função. Trocando x por zero, f de zero é igual a 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6 dá 6. Então, marquei o ponto de coordenadas 0 e 6 e fiz o mesmo para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 4. As imagens que eu encontrei nessa ordem foram 2, 0, 0, 2. E aí algumas coisas a gente já consegue observar. A primeira coisa é que o comportamento não é similar ao que acontece com a função afim, que na função afim eu tinha uma taxa de variação constante, ou seja, à medida em que eu aumentava o x de uma unidade, o y variava de um mesmo fator. Aqui eu percebi que quando eu passei do menos 1 para o zero, a imagem passou do 12 para o 6, caiu 6 unidades. Mas quando eu passei do 0 para o 1 no x, a imagem foi do 6 para o 2, ou seja, caiu 4 unidades. Por fim, quando eu fui ali do 1 para o 2 no x, as imagens foram do 2 para o 0. Tá? Então, tem alguma coisa diferente com a função quadrática que precisa ser analisada. Para o segundo exemplo, eu escolhi de g de r em r, dada por g de x igual a menos x ao quadrado mais x menos 1. Então, mesma ideia, eu escolhi ali alguns valores para o x, escolhi menos 1, 0, 1, 2 e 3. Estou escolhendo números inteiros só porque fica mais simples se eu quisesse. Tá? Então, vamos lá. A imagem do menos 1 por meio dessa função, calculando lá o f de menos 1, é só trocar x por menos 1 na lei de associação dessa função e efetuar os cálculos. Então ficou menos o menos 1 ao quadrado mais o menos 1, menos 1. Efetuando os cálculos deu menos 3. Marquei lá no plano cartesiano ponto de coordenadas menos 1 e menos 3. Trocando x por zero, f de zero, efetuei os cálculos, deu menos 1. Idem para 1, 2 e 3. Os cálculos estão aí indicados. A imagem do 1 deu menos 1, a imagem do 2 deu menos 3, a imagem do 3 é menos 7. E aí eu marquei todos esses pontos ali no plano cartesiano. O ponto de coordenadas menos 1 e menos 3, o ponto de coordenadas 0 e menos 1, ponto de coordenadas 1 e menos 1, 2 e menos 3, 3 e menos 7. Todos esses pontos fazem parte do gráfico dessa função. Se eu calculasse as imagens de todos os números reais e marcasse todos os pares ordenados da forma xf de x para o exemplo 1 e xg de x para o exemplo 2, eu ia obter essas curvas que você vê nessa imagem. Esses são os gráficos dessas funções e a gente vai estudar características e propriedades desses gráficos a partir de agora. Para determinar a propriedade da função quadrática, eu vou escrever sua lei de associação de um jeito um pouquinho diferente, que eu vou chamar de forma canônica. Então, se f de x é igual a ax2 mais bx mais c, acompanhe os cálculos comigo. Primeiramente, vou colocar a em evidência, fico com a que multiplica x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a. Entre parênteses, eu vou somar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado e vou subtrair b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, justamente para poder ter uma expressão equivalente à expressão original. Eu acrescento um termo e logo em seguida desconto esse mesmo termo. Esse termo, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, foi introduzido com o intuito de que os três primeiros termos entre parênteses ali formam um trinômio quadrado perfeito. De modo que eu sei fatorar esse trinômio quadrado perfeito. Eu fico com x mais b sobre 2a ao quadrado, mais os dois últimos termos entre parênteses, colocando eles com um único denominador comum, eu fico com 4ac menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tudo isso está multiplicado por a lá na frente. Eu vou fazer um ajuste nos sinais, só para que apareça ali um termo que a gente vai destacar mais para frente. Então eu fico com a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, e aí eu troquei sinais ali. Eu escrevi menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Ao multiplicar os termos entre colchetes por a, eu fico com a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, menos
b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Essa é a forma canônica do polinômio de segundo grau, tá? É um jeito diferente de escrever a lei da função quadrática, e por meio dessa maneira de escrever essa lei dessa função, eu consigo identificar uma série de propriedades dela. Então a primeira situação que a gente vai analisar aqui é como determinar as raízes de uma função quadrática. A gente sabe que o conceito de raiz de uma função está associado à seguinte ideia: x é raiz de uma função se f de x é igual a zero. Então, igualando a forma canônica descrita lá da lei de associação da função quadrática a zero, eu fico com a equação a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos b2 menos 4ac sobre 4a igual a zero. Isso pode ser escrito como a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado igual a b2 menos 4ac. Esse termo b2 menos 4ac, eu vou destacar ele, vou dizer que ele é um termo que eu vou chamar de delta, e a nossa expressão por enquanto está assim, ó, a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a. Então a gente tem que pensar se é possível determinar o valor de x a partir dessa expressão. Bom, a partir da expressão anterior, eu tenho três situações possíveis. Se o delta é um número positivo, então a expressão a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a pode ser escrita da seguinte forma, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a ao quadrado, e esse termo que está à direita, esse delta sobre 4a ao quadrado, certamente é um número positivo, porque o delta é positivo no primeiro caso e o a ao quadrado também é positivo, de modo que o x mais b sobre 2a vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 4a ao quadrado. Ou seja, o x vai ser menos b sobre 2a mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Escrevendo essa expressão com um único denominador, o x vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, nesse caso, a função quadrática tem duas raízes distintas dadas por meio dessa expressão. Se o delta for igual a zero, então a expressão da tela anterior vai ficar assim, ó, a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado igual a zero. Ou seja, x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a zero, e para que isso seja igual a zero, só tem uma possibilidade, que é x mais b sobre 2a ser igual a zero, ou seja, o x ser igual ao menos b sobre 2a. Nesse caso, se o delta for igual a zero, eu encontro uma única raiz para essa função, que é aquela expressão menos b sobre 2a. Por fim, se o delta for um número negativo, eu tenho que a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a delta sobre 4a, ou seja, o x mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a ao quadrado, e aí esse termo que está à direita, ele é um número negativo, porque o delta é negativo e o 4a ao quadrado é positivo. Então, negativo dividido por positivo dá negativo. Então, não existe número real que elevado ao quadrado dê como resultado um número negativo, ou seja, x não é um número real. Essa função, nesse caso, quando o delta é negativo, não possui raiz real. A segunda situação que a gente analisa por meio da forma canônica descrita da lei de associação dessa função quadrática é como determinar seu conjunto imagem. Tá? Então, se f de x é igual a que multiplica x mais b sobre 2a, tudo isso ao quadrado, menos delta sobre 4a, forma canônica, né? A gente sabe que x é a variável dessa função, ela assume qualquer valor real. Esse termo entre parênteses, portanto, vai assumir qualquer valor real, e ao elevar ele ao quadrado, isso necessariamente me dá um número maior ou igual a zero. Isso me leva a duas situações possíveis. Se o a for um número positivo, esse termo a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado vai ser maior ou igual a zero. O que significa que o a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a vai ser maior ou igual que o menos delta sobre 4a. Eu subtraí delta sobre 4a nos dois membros dessa equação, e aí eu fico então com f de x maior ou igual que menos delta sobre 4a. Eu estou concluindo que as imagens
dessa função são números maiores ou iguais a menos delta sobre 4a, ou seja, o conjunto imagem é o intervalo fechado em menos delta sobre 4a, aberto em mais infinito. Mas se o a fosse um número negativo, esse termo a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado seria menor ou igual a zero. Então, subtraindo delta sobre 4a, os dois membros dessa inequação, eu fico com a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, menos delta sobre 4a, é menor ou igual que o menos delta sobre 4a. E aí, o que está à esquerda é exatamente a lei dessa função. Eu tenho f de x menor ou igual que menos delta sobre 4a. Estou concluindo que as imagens são sempre menores ou iguais a menos delta sobre 4a quando a é um número negativo, ou seja, o conjunto imagem é o intervalo aberto em menos infinito, fechado em menos delta sobre 4a. A terceira e última situação que a gente analisa por meio da forma canônica, e em seguida eu faço um resumo de todas essas conclusões, é que o gráfico dessa função quadrática possui um eixo de simetria. Tá? Então, se a lei dessa função é f de x igual a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, se a forma canônica de escrita da função quadrática, eu percebo que, ao trocar x por menos b sobre 2a nessa expressão, aquele termo entre parênteses vai zerar, de modo que vai sobrar somente menos delta sobre 4a, ou seja, a imagem do menos b sobre 2a é o menos delta sobre 4a. Tá? E no eixo x, termos equidistantes do menos b sobre 2a têm a mesma imagem, ou seja, se você pegar o menos b sobre 2a mais k e o menos b sobre 2a menos k, ou seja, termos equidistantes, termos simétricos no eixo x com relação ao menos b sobre 2a, eles terão a mesma imagem. Então vamos fazer um resumo de conclusões sobre a função quadrática. Então, sobre a função quadrática, dada por f de x igual a ax2 mais bx mais c, primeiramente, a curva que representa graficamente essa função se chama parábola. Essa curva corta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e c. Tá? Se corta o eixo y, é porque a coordenada x desse ponto vale 0. Ao substituir x por 0 na lei de associação dessa função, eu encontro c como resultado. Ela vai cortar o eixo x em dois pontos distintos se o delta for um número positivo. Tá? Porque a gente viu que quando o delta é positivo, a função tem duas raízes distintas. Essa parábola vai cortar o eixo x em um único ponto se o delta for igual a zero. A gente viu que se delta for igual a zero, a função quadrática tem uma única raiz, e essa parábola não vai cortar o eixo x se o delta for negativo, uma vez que vimos anteriormente que se delta é negativo, a função não tem raízes. Se o a for um número positivo, a gente vai dizer que a parábola ela tem a concavidade voltada para cima. E se o a for um número negativo, a gente vai dizer que a parábola tem concavidade voltada para baixo. E um ponto importante nessa parábola é o seu vértice. Tá? O vértice dessa parábola é o ponto de coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Esse quadro resumo ilustra todas as maneiras de representar graficamente uma função quadrática no que diz respeito ao sentido da concavidade e à quantidade de raízes. Quando a é positivo, a concavidade é voltada para cima. E aí eu tenho as três situações possíveis com a concavidade voltada para cima. Quando o delta é positivo, a parábola corta duas vezes o eixo x. Quando o delta é zero, a parábola corta uma vez o eixo x. Quando o delta é negativo, a parábola não toca o eixo x. Quando a é negativo, a parábola está com concavidade voltada para baixo, conforme você identificar aí na última linha. E as três situações possíveis ficam delta positivo, a parábola cortando duas vezes o eixo x. Delta igual a zero, a parábola cortando uma vez o eixo x. Delta negativo, a parábola não corta o eixo x. Dedicarei uma aula mais para frente só para construir gráficos de funções como exemplos para que entendam como fazer isso.